Amém, irmãos? Quem está com Bíblia, abra no texto de Daniel, capítulo 4, profeta Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 29 até o 37. Daniel 4, do 29 ao 37. Algumas pessoas estavam me perguntando por que dessa figura tão feia, né? Isso é uma ilustração que foi feita por um pintor muito famoso, William Blake, em 1795. E esse quadro retrata exatamente a passagem que nós vamos ler aqui. É um estado muito semelhante em que o rei Nabucodonosor ficou. Hoje à noite nós vamos falar sobre como Deus restaura um homem por meio de sua humilhação. Vamos tentar entender como é que Deus usa as nossas humilhações, as nossas quedas, os nossos fracassos, né, para a glória dele. Todos acharam? Daniel, capítulo 4, do 29 ao 37. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pai, eu te peço, Deus, mais uma vez, tem misericórdia de nós. Nos ajude para que não andemos na soberba, Senhor. Cuida do nosso coração, da nossa vida, da nossa forma de pensar. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas e limitações. Derrama graça para que sejamos quem o Senhor deseja que nós sejamos.
Fala com o teu povo nessa noite, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos aqui Nabucodonosor, uma das figuras mais famosas em toda a história da humanidade. Sempre que os historiadores, os pesquisadores estudam, pesquisam sobre a Babilônia, o nome de Nabucodonosor aparece. Recentemente, Saddam Hussein, a Babilônia ficava lá no Iraque, no local que nós conhecemos hoje como Iraque. Recentemente, Saddam Hussein, antes de morrer, quando ainda era o governante do Iraque, Saddam Hussein começou a reconstruir a Babilônia. E ele fez uma coisa parecida com o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor, quando começou a construir a Babilônia, que era um lugar magnífico, esplendoroso, era algo que chamava a atenção pela sua beleza e pela sua grandiosidade. Nabucodonosor fez com que cada tijolo construído fosse fundido com o seu nome esculpido no tijolo. Cada tijolo colocado nas paredes da Babilônia tinha um nome, Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi poderoso politicamente, ele foi poderoso economicamente, ele foi poderoso estrategicamente, ele foi poderoso arquitetonicamente, ele foi poderoso em todos os sentidos que você imaginar. O nome desse homem ecoava por toda a terra. Todo mundo na face da terra, na época dele, já tinha ouvido falar em Nabucodonosor. Era um homem de fato grande, poderoso, famoso. Nabucodonosor conquistou o grande reino da Síria. Ele conquistou o grande Egito. Ele conquistou Israel 3 vezes. Na primeira vez, Nabucodonosor conquistou Israel e impôs o imposto. Na segunda vez, ele invadiu, ele destruiu Jerusalém, ele levou cativa a tribo de Judá para a Babilônia. Daniel, o profeta Daniel, foi levado para o cativeiro quando tinha 15 anos de idade. E lá, Daniel agora começa a conhecer a Babilônia e começa a conhecer quem é Nabucodonosor. Nabucodonosor foi quem mandou Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. E ficou lá no local alto, a fornalha era aberta em cima, e ele ficava no local alto, vendo tudo o que acontecia lá dentro. Ele queria ver aqueles homens sendo queimados. E de repente ele vê ali no meio da fornalha um 4º homem. E é ele quem diz, espera aí, eu não mandei colocar na fornalha 3 homens, como é que eu vejo um 4º homem junto deles? E esse 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor foi o homem que reconstruiu e adornou a Babilônia. E construiu dentro da Babilônia os famosos jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos da Babilônia não era apenas um jardim, uma parede com algumas plantas ali penduradas. Ele mandou construir 6 pirâmides, que são chamadas de zigurates. 6 grandes torres dentro da Babilônia. Cada torre tinha a menor 25 metros e a mais alta 100 metros de altura. Esses eram os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor foi o homem que sonhou com aquela estátua que o profeta Daniel interpreta no capítulo 2. Uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peito de bronze, a cintura de prata, o peito de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E ele teve esse sonho e ficou perturbado com esse sonho.
não disse para ninguém o que havia sonhado e mandou chamar os feiticeiros que ele tinha na Babilônia. Porque ele queria saber se esses feiticeiros realmente são bons, eles não apenas darão a interpretação do sonho, eles vão dizer o que é que eu sonhei. Além de tudo, Nabucodonosor era inteligente. E ninguém conseguiu até que a fama de Daniel chega aos seus ouvidos, e ele manda chamar Daniel. E usando a linguagem dele, ele diz: Daniel, eu sei que você tem a sabedoria dos deuses. Então eu queria que você desse a interpretação do meu sonho. Daniel não apenas interpretou o sonho, Daniel disse o que foi que ele sonhou. Daniel disse: ó rei, tu sonhaste com uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peitoral de prata, que tinha a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E eu vou te dizer a interpretação desse sonho. Esse sonho é o relato da história da humanidade, irmãos. Daniel olha para Nabucodonosor e diz: essa cabeça de ouro simboliza você, ó grande rei. Mas essa cabeça de ouro um dia vai acabar. Tu vais cair. E depois de você surgirá um outro império, menos poderoso do que você. Veja que a prata é menos valiosa do que o ouro. E de fato foi o que aconteceu com o surgimento do Império Medo-Persa. Depois, ó Nabucodonosor, virá um império mais fraco ainda, poderoso, porém mais fraco, que é representado pela cintura de bronze. Ali nós temos o Império Grego, com a expansão da cultura grega debaixo de Alexandre o Grande. Depois disso, ó Nabucodonosor, virá um império poderoso, porém mais fraco ainda, representado pelas pernas de ferro. Daqui nós temos agora o surgimento histórico do Império Romano, que se dividiu em duas partes, por isso duas pernas. O Império Romano ortodoxo e o Império Romano ocidental. Então, Nabucodonosor foi quem teve esse sonho da parte de Deus. Teve esse encontro com Daniel. Nabucodonosor agora, no capítulo 4, é um homem que é acometido por uma doença mental, que alguns especialistas dizem que é uma doença muito parecida com a licantropia. Esse homem ficou louco. Esse homem comia coisas que ninguém aqui, com a sua sanidade mental, comeria. Nabucodonosor reinou na Babilônia durante 43 anos. E ele morreu quando tinha por volta de 83, 84 anos de idade. Depois disso, o seu filho assume o reino, está em Daniel capítulo 5. E quando seu filho assume o reino, seu filho foi uma pessoa muito ruim, foi uma pessoa muito má. E Deus agora é quando aparece aquela passagem bíblica em que desce uma mão do céu e escreve na parede, numa língua que até hoje ninguém sabe que língua é essa. Não é hebraico, não é acadiano, ninguém sabe que língua é essa. E o dedo escreve lá na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que quer dizer, você foi medido e foi achado em falta. Você foi pesado na balança. O reino foi tirado da sua mão. E ali aquele homem, depois ele morre. Nabucodonosor foi o homem responsável por essas grandes histórias que nós temos aqui no livro do profeta Daniel. Foi ele quem mandou colocar Daniel na cova dos leões. Nós temos muito, irmãos, mas muito o que aprender com esse texto. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e ponto final.
Essa é a primeira grande lição que nós tiramos do texto. A segunda grande lição que nós tiramos do texto, necessariamente, antes de falar aqui de Nabucodonosor, nós queremos falar sobre Daniel. Daniel foi levado para o cativeiro na Babilônia quando tinha 15 anos de idade. E quando Nabucodonosor converte, quando Nabucodonosor é convertido pela poderosa mão de Deus, Daniel já tinha 50 anos de idade. Isso quer dizer que Daniel passou 35 anos na Babilônia, sofrendo, sendo perseguido, escorraçado, foi acusado de não se dobrar diante da estátua que Nabucodonosor tinha mandado construir, foi colocado dentro da cova dos leões. Nós temos aqui um profeta que, apesar de ser um grande profeta, um dos grandes profetas de Deus no Antigo Testamento, esse homem teve que lutar com Deus, não contra Deus. Você percebe a diferença? Existe uma diferença de você lutar com Deus e você lutar contra Deus. Daniel, apesar de ser um dos grandes profetas de Deus no Antigo Testamento, ele teve que lutar com Deus durante 35 anos para poder ver Nabucodonosor converter. Então, meu irmão, minha irmã, meu irmão, tenha mais um pouquinho de paciência. Talvez você não precise esperar 35 anos, né? Mas se Deus quiser, serão 35 anos. Até que a sua bênção chegue. Eu não sei que bênção é essa, né? Algumas irmãs estão orando aí pedindo varão. Eu espero que você não espere mais 35 anos até que Deus mande o varão, né? Deus é soberano, né? Descansa o coração, só isso. Tá? Em Daniel capítulo 1, nós temos a apresentação de um Deus que preserva, Ele é o preservador, Ele preserva seu povo. O povo é levado para o cativeiro na Babilônia, mas o povo não é destruído no cativeiro, o povo é preservado. Em Daniel capítulo 2, nós temos um Deus que se apresenta como Deus da profecia. Ele também é o próprio profeta em si. Ele dá o sonho daquela estátua para Nabucodonosor. No capítulo 3, Deus se apresenta como sendo o libertador, porque Ele é o quarto homem que aparece lá na fornalha para libertar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E agora, no capítulo 4, Deus se apresenta como sendo o conquistador. É o Deus que conquista corações. Às vezes nós dizemos assim: pastor, eu conheço fulano de tal, tem um coração tão duro. Mas pastor, olha, é porque o senhor não conhece. Essa pessoa tem o coração duro demais. Eu não conheço ninguém que tivesse o coração mais duro do que Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem, eu já falei isso para vocês em outras ocasiões. Nabucodonosor era um homem que estimulava o seu povo a praticar a guerra, a violência, como uma forma de culto. O culto religioso deles era praticado pelo exercício da guerra, da violência. Eles adoravam várias divindades, entre elas um falso deus chamado Marduk, que era o deus da guerra. Então eles iam para a guerra para cultuar essa divindade. Pegavam mulheres grávidas e abriam a barriga das mulheres grávidas para arrancar essas crianças do seu ventre. E deixavam a criança e as mulheres morrendo lá, sangrando. Pegavam os soldados inimigos, os poucos que sobravam como prisioneiros de guerra, e tiravam o couro desses homens enquanto eles ainda estavam vivos. Os soldados babilônicos faziam competição. Quem é que fazia a pirâmide de cabeças, a pirâmide mais alta? E decapitavam as pessoas para fazer pirâmide e faziam competições. Eles enterravam as pessoas no meio do deserto, deixavam só a cabeça do lado de fora e arrancavam os olhos desses homens para que os abutres viessem
para comer essas pessoas. Esses eram os babilônicos. Era esse tipo de gente que era comandado por Nabucodonosor. Se o servo era desse jeito, imagine o senhor desse tipo de servo. Nós estamos falando aqui de uma pessoa extremamente má, mas que agora essa pessoa se vê atormentada pelo próprio Deus. Agora é o próprio Deus que vai resolver algumas questões no coração de Nabucodonosor. Então eu quero ver com os irmãos quais eram algumas dessas questões, para você entender com mais clareza o tamanho da obra que Deus fez aqui nesse capítulo. Se você lê esse capítulo 4 desde o início, você já começa observando o que o próprio Nabucodonosor diz. No versículo 1 ele começa assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Olha a linguagem que ele utiliza agora. Paz vos sejam multiplicadas. Ele agora usa a linguagem de um crente. Ele fala agora como um crente. Ele está dando aqui a paz do Senhor. E mais, ele não está fazendo isso num lugar isolado, ele está fazendo isso agora em público. Ele escreve esse texto, esse capítulo 4 de Daniel. Isso aqui foi ditado pela boca do próprio Nabucodonosor. Ele agora usou a sua fama, o seu prestígio, para propagar essa nova fé que ele abraçou. Então ele diz: paz vos sejam multiplicadas. Olha o que ele fala no versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então o que Nabucodonosor está fazendo aqui, em outras palavras, é dar o seu testemunho. Nabucodonosor está testemunhando quem eu era, o que Deus fez e quem eu sou agora. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino, falando do reino de Deus, é reino sempre eterno, ou seja, ele é sempre continuamente eterno. E o seu domínio de geração em geração, Nabucodonosor está dizendo: eu não sou nada. Deus é que tem o controle sobre todas as coisas. Agora eu quero ir para vocês até o versículo 4 e depois nós vamos pular para o versículo 29, porque a partir desse texto é uma repetição de tudo que é dito aqui. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Agora imagine uma pessoa que faz as atrocidades que Nabucodonosor faz, as coisas terríveis que ele pratica, e ele estava na sua casa, tranquilo e feliz. Tem pessoas que têm o dom de sentir paz e tranquilidade no meio da maldade, no meio da perversidade. Me desculpe, mas eu preciso ser muito claro aqui. Nabucodonosor, quando deu o testemunho dele mesmo, ele foi muito claro acerca de quem ele era e o que ele fez. Então eu preciso ser muito claro com você aqui, para que você não saia daqui hoje à noite enganado. Tem pessoas que sentem prazer na maldade, vivem tranquilas e felizes no meio da maldade, como um porco que se sente feliz e alegre no meio da lama podre. E você pega aquele porco, tira da lama, lava ele com shampoo, compra lá um shampoo da Natura, deixa ele bem cheirosinho, bota um perfume da Boticário, mais cheiroso ainda, né? As vendedoras da Natura e Boticário depois resolvam aí. E o porco fica limpinho, cheiroso. Você escova o dente do porco.
É só você soltar que ele volta para a lama de novo, para se sarrabuiar na lama. Porque você lavou ele por fora, mas o interior, a natureza dele continua a mesma. Ele gosta da lama, da podridão, é do que ele gosta. Porque o problema não é tomar um banho externo, o problema é ser transformado por dentro. Um banho externo, qualquer um pode dar, você sozinho toma. E o que é esse banho externo? São as nossas ações sociais e familiares. Responsabilidade, integridade, moral, qualquer pessoa pode ter. Mas a sua natureza interna, quem você é por dentro, isso aí só Deus pode mudar. Você se lava por fora, somente Deus pode lavar um ser humano por dentro. Então, já que vocês agora estão prestando muita atenção, no versículo 29. O profeta disse a Nabucodonosor: rei, com essa sua postura, com esse seu comportamento, o reino vai ser tirado da sua mão. E o profeta disse não apenas isso, ele disse tintim por tintim o que iria acontecer. Leia a partir do versículo 5 e vai ficar claro isso. O que nós vamos ler agora é uma repetição do que já foi dito anteriormente. Então, um ano depois que o profeta falou, o profeta disse: você vai ficar assim, rei. Vai acontecer isso. O profeta avisou, meu irmão. Gente, eu quero que você entenda o contexto aqui. Nabucodonosor já tinha visto Sadraque, Mesaque e Abednego com o quarto homem na fornalha. Nabucodonosor já tinha visto o livramento que Deus deu para Daniel na cova dos leões. Nabucodonosor já tinha escutado pregação. Nabucodonosor já tinha visto e ouvido testemunho. Nabucodonosor já tinha ouvido falar no Deus de Israel. Ele já conhecia tudo isso. Mas ele continuava como um porco, chafurdando na lama. Ele foi avisado. Daniel capítulo 2. Ele teve o sonho da estátua. O profeta disse: ó, tu és a cabeça de ouro, mas vai passar. Depois Deus volta, fala de novo com Nabucodonosor. Nabucodonosor, o reino vai ser tirado da sua mão. Ele foi avisado várias vezes. Mas ele continuava tranquilo e feliz no seu palácio. Porque essa é a primeira diferença entre um crente e um não crente. É exatamente essa. O crente crê. E o não crente apenas acha. Ele acha que é possível, mas também ele acha que existe uma possibilidade ou um meio de driblar a Deus. Então, um ano depois, versículo 29, ao cabo de 12 meses, ou seja, 12 meses após o aviso que o profeta deu, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: só um segundo que a minha Bíblia sumiu aqui agora. Pronto. Falou o rei e disse: não é esta, preste atenção na linguagem desse homem. Observa a forma desse homem falar, as coisas que ele diz, atente para isso. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei
para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Esse era um homem cheio de si. Esse era o típico homem, a típica pessoa, que se você tivesse a oportunidade de falar com ela, ela iria dizer, não, eu já sei. Não, mas é assim, do meu jeito funciona. Eu sei como é, eu sei por onde vai, eu sei como fazer. A grande Babilônia, eu que edifiquei. Isso foi feito porque eu sou poderoso, eu tenho condições de fazer, eu sei como faz. E eu fiz isso para a minha glória, para a minha majestade. Sabe o que é interessante? Interessante é que Nabucodonosor tinha construído a Babilônia e os jardins suspensos da Babilônia para homenagear sua esposa, Amitis. Porque a esposa de Nabucodonosor não tinha nascido na Babilônia. Ela era estrangeira. E na sua terra tinham muitas montanhas verdes, com muitos rios, muitos lagos, muitas cascatas. E ela havia casado com Nabucodonosor e sentia saudade da sua terra. A sua terra verdinha, com muitas florestas, com muitas cascatas. Então Nabucodonosor mandou construir aquela cidade em homenagem à sua esposa, para que a sua esposa ficasse bem ali, se sentisse bem ali. Homem exagerado, hein? Algumas mulheres estão dizendo assim, eu queria ter um esposo desse. Se você soubesse o harém que Nabucodonosor tinha, aí você ia desistir de casar com ele, tá? Agora veja o versículo 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, e a voz dizia assim, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, ou seja, acabou, agora é dado um basta. Você já ouviu demais pregação, você já viu demais testemunhos, você já presenciou muitos milagres, muito aviso já foi dado a você e nada funcionou. Eu agora não, isso é o próprio Deus dizendo, eu agora não vou usar mais meus servos para pregar para você, eu agora não vou fazer mais milagres e maravilhas para você ver, eu agora vou resolver a questão direto com você. É mais ou menos assim. É como se Deus estivesse chamando Nabucodonosor para entrar no ringue do UFC. Agora somos nós dois e mais ninguém. E tem mais uma coisa, do pescoço para baixo é canela. Agora somos nós dois. Acabou. Olha o que diz o versículo 32. As promessas que Deus faz para Nabucodonosor. Serás expulso de entre os homens. Tua morada será com os animais do campo. Farão com que você coma erva, igual os bois comem. E passar-se-ão 7 tempos, ou seja, você vai ficar nesse estado durante 7 anos. Até que você aprenda. Já que você não quis aprender por meio de pregação, já que você não quis aprender por meio de exemplos que foram dados, testemunhos que foram dados, milagres que foram vistos, já que você não quis aprender de jeito nenhum, pronto, agora vai acontecer isso com você, e você vai ficar assim, até você aprender. Vocês estão tão silenciosos hoje, né?
até que você aprenda uma lição que todo ser humano deve saber. E a lição é essa, que o Altíssimo, Deus, Ele tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele dá esse reino para quem Ele quer. Você não é dono de coisa nenhuma. Você não é dono de nada. Até você aprender essa lição. Então Nabucodonosor ficou mais ou menos como William Blake retratou no seu quadro, pintado em 1795, desse jeito assim. Ó. Foi assim que Nabucodonosor ficou. Aquele grande homem que virou agora um grande animal, escárnio, motivo de chacota, motivo de zombaria, até aprender a lição. No mesmo instante, versículo 33, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, ou seja, ele ficou jogado ao relento. Esse homem, ele andava de quatro no chão, igual um animal, um cachorro, no campo. E sabe o que é interessante? Ele ficou nesse estado durante 7 anos, de quatro ali, só olhando para o chão, sem nunca olhar para o céu. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, seus cabelos cresceram, igual a pena das águias. As suas unhas cresceram e ficaram como as unhas das aves. Ficaram grandes. Esse homem virou um bicho, virou um animal. Agora veja que Nabucodonosor era um homem que morava num local mais famoso da terra. Morava lá naquilo que é chamado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor não tomava banho só. Ele entrava numa piscina térmica e as concubinas vinham com a bucha para esfregar suas costas, para dar banho nele. E agora esse homem está rastejando no chão igual um cachorro, igual um porco, igual um animal. Deus, de repente, tira a sanidade mental de Nabucodonosor, um homem extremamente inteligente, e que agora enlouquece. Aí você deve estar pensando, mas espera aí, Deus exagerou na dose, né? Aí Deus pegou pesado, não era para tanto. Alguns devem pensar assim, não, mas espera aí, como é que Deus é um Deus de amor desse jeito? Se Deus ama, se Deus derrama graça, misericórdia, como é que Deus faz isso com uma pessoa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já disse isso no outro culto e vou repetir hoje. Deus fala a linguagem que você entende. Qual é a língua que você fala? Porque Deus vai falar e Ele vai se fazer entender. Veja que Deus foi falando, foi tratando com Nabucodonosor de forma gradativa. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, depois de 7 anos, eu, Nabucodonosor, ele fez o quê? Ele o quê? Era muito mais fácil Nabucodonosor, em pé, olhar para o céu. Você já imaginou, você já tentou ficar de 4 no chão e olhar para o céu? Eu fiz esse exercício quando estava preparando essa pregação. Não é tão, eu não sei se é porque eu estou mais gordinho,
Mas não é tão fácil assim, né? Você parar e olhar para o céu e... O que Deus quer que você faça, você vai fazer. Do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil, mas você vai fazer. Você entendeu isso? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. E quando isso aconteceu, o que foi que houve? Tornou-me o quê? A vir o entendimento. Agora, que entendimento é esse? Algumas pessoas acham que tem entendimento no fato de viver afastadas de Deus e no fato de quererem viver guiadas pelo seu próprio orgulho. O verdadeiro entendimento não é esse. O verdadeiro entendimento reside nisso. Bendizer o Altíssimo, louvar e glorificar o que vive para sempre. Esse é o verdadeiro entendimento, meu irmão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento é derramado sobre sua vida quando você teme a Deus, quando você se submete a Deus, quando você obedece à vontade de Deus. Então, no versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Agora veja que ele fez isso na condição que ele estava. Ele estava nessa condição aqui, nesse estado aqui, igual a um animal selvagem. E nesse estado, ele glorificou a Deus, ele louvou a Deus. Agora eu pergunto, você precisa chegar aqui para louvar a Deus? Você precisa ficar assim para louvar a Deus? Não era muito mais fácil quando ele chegou lá na Babilônia, tão bonita, tão formosa, tão majestosa, tão famosa, e ele parar e olhar para a Babilônia e dizer: glória a Deus por isso, Deus que me capacitou para fazer isso. Estou fazendo isso aqui para que o Senhor seja exaltado, seja glorificado. Isso aqui é para a glória de Deus e para o bem do povo. Não era muito mais fácil ter feito isso? Mas o que foi que ele disse? A grande Babilônia que eu edifiquei, pelo meu poder, para a minha majestade. Aí agora Deus tirou Babilônia, Deus tirou fama, Deus tirou riqueza, Deus tirou sanidade, Deus tirou saúde, Deus tirou tudo. E quando Deus tirou tudo, aí ele foi agora e glorificou a Deus. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor agora é um crente. E é por isso que dizem que crente é um bicho meio doido. Porque quando está tudo difícil, ele sofre, é claro que sofre. Mas ele louva no meio do sofrimento. Ele não abandona a sua fé. Ele não pensa em deixar a Deus. Eu acho que algumas pessoas devem ter olhado para Nabucodonosor daquele jeito, e agora deve ter olhado para ele e deve ter dito assim: pronto, agora não tem mais jeito não, o homem agora endoidou de vez mesmo. Talvez algumas pessoas digam isso com você. Eu lembro do pastor da igreja onde eu fui convertido, pastor Naldo, toca sanfona,
É conhecido como Naldo Sanfoneiro. Já compôs mais de 200 músicas, 200 hinos. Né? Um dia eu vou trazê-lo aqui para ele tocar sanfona, para vocês verem uma coisa. Acordeon. Pastor Naldo trabalhava como segurança na UFPB. E ele ficava escalado para fazer a segurança ali na porta da biblioteca. Vocês devem conhecer lá, né? Tem aquela escadaria. E ele trabalhava à noite. Passava a noite toda lá, até amanhecer o dia. E ele não era crente. E bebia muito. E era cachaça mesmo. Pastor Naldo acordava de madrugada para tomar cachaça, que já estava lá num quintinho, de lado do pé da cama dele. Ele acordava se tremendo, tomava o quintinho, depois se deitava para dormir, para parar a tremedeira. E pastor Naldo bebeu muito nessa noite lá na universidade. Naldo, né? Bebeu muito nessa noite na universidade e estava bêbado, que não aguentava ficar em pé. E tinha um crente, colega dele, Isaías. E Isaías foi pregar o evangelho para Naldo. E eu acho que nessa noite Isaías devia estar meio azeitado ali com raiva e pregou muito duro. Aí falou do céu e do inferno. Né? E falou mais do inferno. Né? E Naldo foi chocado por aquela mensagem, bêbado. E olhou para Isaías assim, sem nem conseguir falar direito, e disse: pois olha, hoje foi a última vez que eu tomei uma, viu? A partir de hoje eu sou crente. E ninguém acreditou. E no outro dia de manhã, Naldo foi para casa e chegou em casa bêbado. E disse para a mulher: hoje eu sou crente. E ninguém acreditou. E foi dormir. Para passar o efeito da cachaça, né? E quando acordou dizendo para todo mundo: a partir de hoje eu sou crente. E essa foi a última vez que eu bebi. E domingo eu vou para a igreja. E no domingo ele foi para a igreja. E depois a esposa foi. E os filhos foram também. E hoje esse homem é um pastor. E o filho desse homem hoje também é um pastor. Ele pastoreia uma igreja e o filho pastoreia outra. E foi nessa igreja onde eu converti. Uma igreja que fica dentro de um sítio, lá depois de Genipapo. No sítio Santo Isidro. Você descia de ônibus na antiga Operação Manzoá e andava 1,5 km, 2 km a pé para poder chegar lá nessa igreja. E ele está lá fazendo a obra. Deus trabalha de maneiras, irmãos, que às vezes a gente não entende. Mas Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer e não dá satisfação a ninguém. Ponto final. Deus foi soberano na vida de Nabucodonosor. Não é essa a linguagem que Nabucodonosor entende? Então pronto, meu filho, eu vou falar a linguagem que você entende, porque eu quero falar e eu quero que você entenda. Se você só entende isso, então é assim que a coisa vai ser. E agora, Nabucodonosor converte. Agora, veja o impacto na vida dele, porque Nabucodonosor converte já dando testemunho de quem Deus é. Olha o versículo 35. É um entendimento que Nabucodonosor tem, que muito crente dentro da igreja hoje ainda não tem. O entendimento da soberania de Deus. Olha o que ele diz no versículo 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Quem somos nós, irmãos, diante de Deus? E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Meu irmão, se Deus quiser fazer uma obra na sua vida, Ele mexe os exércitos da terra, Ele faz um ribuliço no céu, mas a obra na sua vida vai ser feita. Ele vira a sua vida pelo avesso,
mas a obra que Ele quer fazer será feita, porque Deus é soberano. Deus não perde uma. Você entendeu isso? Deus não perde uma. Então Ele opera com os moradores da terra, com os exércitos do céu. Não há quem lhe possa deter a mão. Se Deus quiser fazer uma coisa, meu irmão, não tem ninguém na face da terra que segure a mão de Deus, ponto final. Ele vai e faz, e acabou a história. Quem é que pode dizer o que tu faz? E tem gente que ainda fica questionando Deus, né? O que é que o Senhor está fazendo? Ele está fazendo o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer, com quem Ele quer fazer, e pronto. Simples assim. Agora, Deus não faz essas coisas de forma maquiavélica, de forma maldosa. Deus faz todas essas coisas com base no conhecimento que Ele tem. Ele entende, Ele é onisciente. Ele faz essas coisas com base na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Ele é guiado pelos seus atributos, pelas suas características. Então, tem coisas que Deus faz que a gente não entende. E às vezes a gente questiona, meu Deus, por quê? Por quê? Por que isso? Por que assim? Quando Deus quer fazer, não há quem detenha a mão de Deus. Você entendeu isso? Versículo 36, Nabucodonosor continua falando do seu entendimento. Tão logo me tornou a vir o entendimento. Veja que ele diz isso no versículo 34. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. No versículo 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Veja a obra que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Deus restituiu Nabucodonosor. Deus reconstruiu Nabucodonosor. Ele voltou a ser tão grande quanto era antes. O problema aqui, irmão, não era a grandeza de Nabucodonosor. O problema aqui não era a fama de Nabucodonosor. O problema era o coração de Nabucodonosor. Deus não está preocupado com sua fama. Deus não está preocupado com suas construções. Deus não está preocupado com o que você... Deus está preocupado com o seu coração. Agora, se for preciso tirar sua fama, tirar seu dinheiro, tirar sua estrutura, para transformar seu coração, Deus vai fazer, meu irmão. Deus vai fazer. Porque Deus quer que a gente seja melhorado. Você entendeu isso? Olha a diferença do que Nabucodonosor fala no início do capítulo. Vamos ver de novo, por favor. A minha Babilônia, não é assim que ele diz? Versículo 29. Não é assim? Perdão, 30. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Percebeu aí o que Nabucodonosor disse? Sim? Veja agora, por favor, o versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, quer dizer, exalto, e glorifico ao Rei dos céus. Antes ele glorificava a si mesmo. Agora ele glorifica ao Rei dos céus. Porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos. Veja então que não sobrou nenhuma amargura, nenhum resquício de dor, de ressentimento no coração desse homem restaurado. Olha o que ele diz acerca do que Deus fez consigo. Os seus caminhos são
justos. O que Deus fez foi justo. Foi para o meu bem. Foi por amor a mim. Irmão, só entende isso quem é crente de verdade. Nabucodonosor poderia andar aqui com mágoa no coração. Mas também, né? Deus me fez igual um cachorro, me deixou louco, minhas unhas cresceram, meu cabelo ficou igual a pena das aves. Não. O que é que ele diz? O que Deus fez foi justo. Ele pode, o quê? Humilhar quem? Os que andam na soberba. Então veja agora a mudança de discurso de Nabucodonosor. Um homem que teve o coração transformado. Eu tenho muita vontade de conhecer Nabucodonosor. De me encontrar com ele no céu, porque ele está lá, você sabia disso? Um dia desse nós fomos registrar a igreja. E quando eu estava no cartório registrando a igreja, eu soltei uma piadinha lá. E essa piadinha, graças a Deus por essa piadinha que eu soltei, né? Foi uma porta que Deus abriu para a gente evangelizar uma pessoa que estava dentro do cartório. Ela perguntou: como é o nome do seu pai? Eu disse: Heriberto Bezerra Fernandes. Mas o Bezerra do meu pai é com S, não é com Z, não. Bezerra Fernandes, né? Eu sou de duas famílias bem boazinhas. Ela disse: por quê? Eu disse: porque Bezerra, né, é o nome do tenente que matou Lampião e arrancou a cabeça do Lampião fora. E Fernandes é da família do ex-prefeito de Mossoró, que foi o primeiro homem que teve coragem de botar Lampião para correr. Então tem dois sangue bons na minha família, né? Os Fernandes, que botaram Lampião para correr, e o Bezerra, que matou Lampião e arrancou a cabeça dele fora. Tenente João Bezerra. João Bezerra é o nome de um tio que eu tenho, né? Aí ela parou, estava no computador, parou, olhou para mim assim e disse: deixa eu lhe fazer uma pergunta. Lampião está no céu ou no inferno? Aí eu disse: olha, moça, você está me fazendo uma pergunta muito difícil, porque eu não tenho condições de julgar se Lampião está no céu e no inferno. Eu lembrei logo de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi pior que Lampião, né? Eu não sei. Eu sei que teve um camarada que estava na cruz do lado de Jesus, e se ele estava sendo crucificado é porque não era boa gente. Coisa boa ele não fez. E Jesus olhou para esse que estava na cruz do lado dele e disse assim: eu te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, se Lampião, apesar do que ele fez, na hora da morte se arrependeu e pediu perdão a Jesus, Lampião está no céu. Então eu não posso dizer se Lampião está no céu e está no inferno. O que eu posso dizer é que quem morre arrependido e depositando sua vida em Cristo, esse está no céu. Isso vale para mim e para você. Aí comecei a evangelizar ele, isso durou quase 1 hora lá dentro do cartório, né? Irmãos, nós teremos muita surpresa quando chegar no céu. A gente vai chegar lá no céu procurando muito irmãozinho que não vai estar lá. E a gente vai chegar lá e: você aqui? Muita gente que a gente nunca imaginou que estaria e estará. Imagine você andando nas ruas de ouro, na glória celestial. E aquele homem chega atrás de você, bate no seu ombro para conversar contigo. Aí aquela alegria celestial, aquela alegria gloriosa, né? Meu irmão, que coisa boa. Como é teu nome? Meu nome é Robson. E o seu? Meu nome é Nabucodonosor. Você aqui? Porque Deus usou a humilhação de um homem para transformar a sua vida.
Nós precisamos começar, irmãos, a enxergar a nossa vida por uma perspectiva diferente. Nós enxergamos todas as coisas da perspectiva humana. Isso é uma herança do iluminismo. Quando o filósofo Voltaire disse que o homem agora era a medida de todas as coisas, o homem é o centro de todas as coisas. Então, a partir desse momento, passa a se enxergar o ser humano como sendo a medida, o centro de todas as coisas. E por causa disso, nós paramos de entender qual o propósito do sofrimento. Então, a partir desse momento, todo sofrimento que ocorre conosco, a primeira coisa que nós dizemos é isso: é injusto. Eu não mereço passar por isso. Essa é a primeira coisa que nós dizemos. Por quê? Porque nós passamos a nos colocar no centro de todas as coisas. Essa é a teologia do primeiro Nabucodonosor. Nós somos a medida de todas as coisas. Não é justo acontecer isso comigo. Não é certo acontecer isso comigo. Nabucodonosor poderia ter dito: mas eu sou um rei tão bom para o meu povo. Eu construí uma casa tão grande para minha mulher. Eu defendi meu povo tão bem. Quem vive aqui no Palácio da Babilônia vive bem. Nabucodonosor poderia dizer até assim: veja, até o profeta de Israel, Daniel, eu trouxe para dentro da minha casa e ele vive bem, eu não faço mal para ele. Essa é a teologia de um Nabucodonosor não convertido. Essa é uma teologia iluminista. Mas agora nós temos um Nabucodonosor transformado pelo poder do Espírito Santo. E agora esse homem, transformado pelo poder de Deus, ele não enxerga as coisas da perspectiva humana, ele enxerga as coisas agora da perspectiva de Deus. E ele agora entende qual o propósito do sofrimento. Ele agora entende que era necessário que Deus o humilhasse para que a sua vida fosse restaurada, para que a sua vida fosse transformada, para que o seu coração fosse mudado, para que seu espírito fosse vivificado, para que de fato a sua mente tivesse entendimento das coisas. Então, irmãos, se Deus quiser nos humilhar, pode ter certeza, isso vai ser para o nosso bem. Se Deus quiser nos abater, pode ter certeza, isso será para o nosso bem. E no final, eu espero que você possa dizer a mesma coisa que Nabucodonosor disse no versículo 37. Agora, pois, eu, fulano de tal, e aí você diz seu nome, eu louvo, eu exalto, eu glorifico ao Deus do céu. Irmão, me diga uma coisa, por que é que Nabucodonosor estava louvando, glorificando e exaltando a Deus? Por que ele estava louvando e glorificando e exaltando a Deus? Por quê? Você sabe? Ele estava louvando, exaltando e glorificando a Deus, porque Deus fez com que ele rastejasse igual um cachorro, para ele aprender a lição. Ele estava agradecendo a Deus pelo que ele tinha passado. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que isso é bíblico. Ponto final. Você entendeu? Vamos ler todos juntos o versículo 37. Vamos lá? Agora, pois, eu louvo,
Nós olhamos para Nabucodonosor e eu acho que hoje nós entendemos isso. Nós olhamos para Jó e nós dizemos assim: não, mas não foi Deus que agiu daquela forma com Jó. Deus permitiu que o diabo agisse com Jó. Na verdade, o diabo estava sendo um missionário de Deus. Leia Jó capítulo 42. Jó diz assim: agora eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Era plano de Deus também que Jó passasse por aquilo tudo para ele melhorar, para ele ser aperfeiçoado, para ele ter o entendimento correto, para ele ser mais santo, para ele corrigir seu coração, e depois Deus reestruturou sua vida 10 vezes melhor do que tinha antes. Você está preparado para ser humilhado? Você está preparado para rastejar igual um cão no chão? Se eu perguntasse aqui quem está preparado para receber a bênção do céu, tem um bocado de glória a Deus, aleluia, né? Leia de novo, por favor, o final do versículo 7. Pode o quê? Pode humilhar quem? Você está preparado para ser humilhado? Então não ande na soberba se você não está preparado. Se você não quer isso para você, não ande na soberba. Deus falou com Nabucodonosor aqui durante muito tempo. Foi um longo tempo que Deus falou com Nabucodonosor. Chegou o momento agora de tratar. Fecha teu olho, encurva tua cabeça.